rapaziada, aqui quem fala é o Mano David, bora pra mais um vídeo, só que desta vez de Fortnite, rapaziada. Desculpa a demora de verdade, rapaziada, eu tô na semana de provas aqui da faculdade. Eu tô na correria louca da bexiga e não tô conseguindo postar vídeo. E já passou a semana 9, já estamos na semana 9 aí. Essas skins boladas demais, eu vim trazer pra vocês essas skins muito loucas. Primeira skin do passe de batalha, essa menininha aqui, a Rox. Ela tem 11 etapas. E cada etapa uma mais top que a outra. Ela de capacete, ela sem capacete, ela tá pesada demais pra skin nível 1. Eu ainda não vi esse passe da temporada 9. Eu vou comprar ele com os V-Bucks. Eu tô juntando V-Bucks ali, ó. Pode ver, eu tô com 750 V-Bucks. Tem esse robô galinha aqui também. Eu não gostei muito, mas tá bom, né? Tem a das pedras, do coraçãozinho. Tem essa daqui do tomate, V-Bucks, sem V-Bucks, skin de arma. Também tem da parede. Aí é o negócio de cair, muito louco, de LEDzinhos, muito... Nossa, esse machadinho, velho, que eu vi no trailer, muito louco, velho. Esse machadinho vai ser demais, rapaziada, top demais. Mais um negocinho de ursinho. Do chão é lava, V-Bucks, V-Bucks, musiquinha. Do Dino. que é isso? Meu Deus. Olha esse bagulho, velho, de nave espacial muito louco. V-Bucks, XP, as coisas de sempre, como sempre. Todos os passos de batalha tem V-Bucks, tem XP, skin de arma, osso, tal. A da primeira skin muito louca, que eu achei top. Nossa, essa skin tá muito qualidade, do Johnny, muito boa. Depois quando ele sai do... Quem viu o trailer, quando ele sai do negócio, ou do gatinho lá. Oxi. Ah, que era a galinha lá. Galinha pintadinha. Frisbeezão. Picarreta de aço. Louco, essa skin muito louca também. Qualidade. Tem algumas etapas. As ideias, vamos. Você é louco. Mais uma etapa lá do gatinho. Pá, não curto muito esses negócios de etapa de gatinho, de ursinho, essas coisas. Da banana. V-Bucks. Picareta de microfone. Musiquinha pra deixar todo mundo alegre. V-Bucks. Nossa, essa skin é muito louca. Da hora essa skin, gostei. Gatinho, XP, moita. Ô louco. Nossa, que muito louco. Vitória Royale, você tá maluco, Vitória. Ficou muito louco, rapaziada. Vamos lá, V-Bucks, Frisbeezão, pá, Frisbeezão de novo. Ô louco, essa skin muito louca, velho. Parece que a skin que tá na loja. A skin que tá na loja também é parecida com essa que tava, né? Estava na loja. Eu comprei aí, vou trazer umas gameplay com ela, que eu achei ela muito louca também. Ó, o jeito que tá caindo, que nem mais um negócio de robô. Quero ver a última skin, velho. Ó, você é louco, essa skin de arma que se mexe, que nem a da lava. Muito louca, pedreirão. Olha essa skin que muito louca, velho. Essa daí tá muito louca, hein, velho. Você tá maluco. Da hora demais. Mais um negócio de cair, de raio. Musiquinha. Dancinha. Da horinha. Pá, muito louca, XP. Skin de arma de novo. Olha o urubu, velho. A segunda etapa do urubu. Ah, não. Essa é a skin. Ah, rapaziada. Se eu dizer que
Só gostei das primeiras 2 etapas dela, vocês vão me criticar pra caramba. E é verdade, só gostei das primeiras 2 etapas dela. Que é ela de capuz e ela sem capuz. Daí começou a criar esse negócio de robô, de foguinho. Ficou mais ou menos, rapaziada. Mas isso daí é minha opinião, rapaziada. A opinião de vocês pode ser outra. Vocês podem gostar. Eu comprei esse passe aí porque, tá ligado, né? Adoro ficar comprando esses passes. Já vou conseguir essa picareta. Esse negócio de LED vai ser muito louco. E é isso aí, rapaziada. Essa é a loja de hoje. Tamo junto. Valeu, falou e até a próxima. Fui, rapaziada.